Olá, seja bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes de tê-los aqui. Mais um vídeo para a nossa playlist de ortodontia. Iremos conversar nesse vídeo a respeito da classificação de Lischer. Então, em 1911, Lischer ele deu uma nova classificação das mordidas dentárias, que até então era somente e única conhecida as classificações de Angel, né? Classe 1, classe 2 e classe 3, que inclusive temos aqui no canal um vídeo sobre cada uma dessas classificações que está muito legal. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o link de todos eles no card, tá? E também na descrição do vídeo também. Então, acessa um dos dois e assiste os nossos vídeos de classe de Angel. Mas, continuando a classificação de Lischer, ele apresentou a sua classificação e, infelizmente, ela não é tão conhecida e aceita como a de Angel, mas ela acrescenta muito, principalmente para os estudos ortodônticos e para a gente entender como funcionam as movimentações dentárias. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossos vídeos que estão saindo toda semana, tá? Estamos na meta aqui do canal, ao rumo aos 10k. E todo mundo que conhece aqui o Resumo de Odonto sabe que a gente sempre gosta de explicar para vocês o conceito principal de cada tema antes da gente adentrar sobre ele especificamente. Então, o que se trata a classificação de Lischer? A classificação de Lischer, ela vai estudar principalmente a classificação, na verdade, do mau posicionamento dental, só que não de uma forma geral, e sim de forma individualizada. Então, para Lischer, não é que existe forma de uma classe inteira dentária, mas sim alguns dentes têm más posições que acabam influenciando outros. Então, Lischer, ele deu um nome singular para cada alteração dentária em relação à sua posição normal. Além disso, ele também acrescentou o sufixo versão, no termo indicativo de direção ou de desvio. Então, vocês vão ver a partir de agora, a gente vai falar sobre algumas alterações de Lischer, e é importante também que vocês saibam que os termos criados por Lischer, eles podem ser combinados para denominar um dente que reúne duas ou mais alterações, como por exemplo, axiomesioversão, que é quando um dente ele tem uma alteração tanto axial, né, que é quando tem uma alteração da inclinação do longo eixo dental, quanto um dente mesializado, então axiomesioversão, ok? Mas agora vamos direto para as alterações propostas por Lischer. Então, primeiro de tudo, a alteração inicial é a de mesioversão, que a gente consegue observar que são os dentes mesializados. E todos esses dentes, eles são mesializados em relação à sua posição normal. Então, vai ver a posição do arco daquele dente, você vai abrir a boca do seu paciente e vai observar toda aquela arcada dentária. E você vai ver que vai ter um ou dois dentes, né? Vamos supor um exemplo, que estão mais paramesial. Então, com isso, Lischer, ele deu como se esse dente, ele fosse mesioversão, ou seja, é um dente mesializado em relação à sua posição normal. E assim como existe a mesioversão, também há a distorversão. Só que agora o dente não é mais mesializado em relação à posição normal, e sim distalizado, ou seja, em relação à sua posição normal, ele está distalizado. Como a gente consegue observar aqui na radiografia, olhem só como esse canino ele está distalizado. Aqui provavelmente, né, um canino descido. E na radiografia a gente consegue observar que ainda se trata de uma criança, né, que está ali na troca da dentição provavelmente. E esse dente, ele foi distalizado. Então, mesializado e distalizado. Outra classificação são as classificações de vestibuloversão. Nesse caso, o dente ele vai apresentar a coroa vestibularizada. E essa coroa vestibularizada, ela vai estar mais para vestibular que em relação à sua posição ideal. Então, aqui com esse elemento, né, que se trata de um primeiro premolar inferior, ele, quando a gente consegue observar na posição do arco, então vamos criar uma linha imaginária
a gente observa que essa unidade ela está mais para vestibular em relação aos outros elementos dentários. Então aqui a gente consegue observar como o dente ele é mais vestibularizado. Assim como o vestibularizado, também tem um dente lingualizado, que é quando o dente ele está mais para a lingual ou para a palatina. E a coroa dental, ela vai estar mais lingualizada em relação à sua posição ideal. Então aqui a gente consegue estar fazendo essa diferença, né, desses elementos dentais. Então aqui o incisivo lateral, ele está bem longe da sua posição certa, né? Outra posição são o de infraversão. Então, a infraversão é quando o dente vai apresentar a sua face oclusal ou incisal, além do plano oclusal, aquém do plano oclusal. Então, olha só como é que esse canino está lá em cima, muito mais aquém do que os outros elementos dentais. Então, com isso, a gente precisa, né, fazer uma movimentação ortodôntica para estar trazendo esse dentinho de volta para o local. E uma curiosidade, eu quando eu era criança, né, eu utilizei aparelho e o meu dente canino ele estava exatamente nessa posição. Então, papais, mamães que estejam assistindo esse vídeo, ou você, cirurgião dentista que tem esse caso da faculdade ainda, saiba-se que tudo há tratamento, né? Então, com a ortodontia a gente consegue estar devolvendo esse dente para a sua posição habitual. Outra partida é a supraversão, já que lá na infraversão o dente estava aquém do plano oclusal, aqui o dente vai estar além do plano oclusal. Então essa arcada dentária, né, ela foi ocasionada por um bruxismo, que inclusive foi o nosso vídeo da última semana. Então se você ainda não assistiu, entra no nosso perfil e assiste, tá? Aproveita e deixa o like também. E o nosso vídeo de bruxismo, a gente explicou mais sobre esse tratamento. E aqui o bruxismo, ele pode trazer também um dente como supraversão. Então, olha só que a gente consegue observar os dentes 11 e 21 e uma diferença entre eles. Olha só como esse aqui, se a gente criar um plano, ele está muito mais além do plano oclusal do que o seu dente ao lado. Então, a gente consegue observar principalmente quando há dois dentes, né, bilaterais, um do lado do outro. Agora, um dos mais famosos, né, que são os dentes girados, o dente de giroversão, que é quando há uma rotação do dente em torno de seu longo eixo. É muito fácil você identificar toda vez que há essa alteração. Então, os dentes estão todos girados, né? Então, não tá um pro lado, pro outro, todos estão brigados, não querem conversar entre si. E a gente precisa estar colocando um fio neles para eles voltarem ao local. Outra alteração de Lister é a axiversão, que é quando há uma alteração da inclinação do longo eixo dental, ou seja, o dente ele está fora da sua inclinação habitual, ele está em outra inclinação que não é a habitual dele. Mais uma classificação é em relação à transversão, que é quando o dente ele sofre uma transposição e ele troca de lugar no arco dental. Então, ele, em vez de estar em um local, ele está em outro. Aqui a gente consegue observar com esses dentes aqui que estão trocando de lugar. Então, aqui houve uma troca do elemento dental, sofrendo essa transposição. Então, o dente ele não está onde ele deveria estar habitualmente. E a gente precisa estar falando ali, colocando, né, mini parafusos para estar fazendo com que esse dente ele volte à sua posição ideal. E, por fim, a última classificação de Lister é a perversão. Então, a perversão ela vai indicar nada mais nada menos do que a impactação do dente. E houve essa impactação do dente por falta de espaço no arco dental. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? Primeiro de tudo, a gente tirar uma radiografia, né, para observar se há o germe dentário daquele elemento, onde está esse dente, né, e que é pra gente, se ele estiver em boca, a gente conseguir trazer ele de volta ali para a posição do arco, né, criar espaço e colocar ele ali para que o paciente ele tenha todos os seus dentes em boca. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Um vídeo muito importante, infelizmente não muito falado, né, nas faculdades, mas algo que a gente precisa saber, até para a gente entender quais são as classificações que existem no dia a dia e também na boca do nosso paciente, para a gente explicar ao paciente o que está acontecendo com ele e que é fora do normal, mas que ainda assim acontece.
Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho e comenta aí embaixo o que você está achando desses vídeos ou se você tem alguma indicação, tá? Então é isso, valeu!